O nosso convidado é co-coordenador do mestrado em Comunicação de Ciência da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa. Especializado na área do jornalismo de ciência, praticou a profissão durante mais de 26 anos. Atualmente trabalha como docente na área da comunicação. Neste Panorâmica vamos estar à conversa com António Granado sobre a forma de se pensar o jornalismo e sobre algumas questões estruturantes do setor. António, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ora, novas linguagens, novas formas de produzir conteúdo e novos meios incentivam uma mudança na forma como as notícias são produzidas. Como é que vê o paradigma do jornalismo hoje em dia? O jornalismo deve ser, antes de tudo, uma forma de apresentar o mundo. E, nesse sentido, eu acho que o jornalismo pode utilizar novos formatos, mas eu acho que as suas bases devem manter-se iguais. A questão do rigor, a questão da necessidade de confirmar os factos antes deles serem transmitidos, a necessidade de cumprir o código deontológico dos jornalistas, que se mantém desde há vários anos muito semelhante, e são áreas absolutamente fundamentais. Nós não podemos pensar que com estas novas plataformas estamos a mudar as próprias raízes do jornalismo. Eu acho que, em alguns aspectos, o jornalismo cedeu a algumas pressões do mercado, cedeu à necessidade de se confundir um pouco mais com o entretenimento e, às vezes, cedeu também a algo que é fundamental, que é a questão do rigor. Considera que a digitalização da informação constitui uma ameaça para o jornalismo? As pessoas que estão no espaço público são muito mais, querem participar, querem entrar em diálogo e o jornalismo é uma profissão extremamente escrutinada, não é? O jornalista está exposto constantemente à opinião do público. E o que acontece muitas vezes é que quando lhe faltam as características mais importantes, o público começa a desconfiar do próprio jornalismo e, portanto, há efetivamente uma crise de confiança no jornalismo. E isso não vem só do digital, vem dos próprios profissionais que exercem o jornalismo e que também, de alguma forma, são culpados por isso. O jornalista é, acima de tudo, autenticador de informação. Se vem de um órgão de comunicação social, eu deveria acreditar naquilo que o órgão de comunicação social está a transmitir. Os falhanços são vistos pela sociedade como um todo como um problema do jornalismo. E isso é mau para o jornalismo. Quando eu chamo um especialista para conversar comigo num programa sobre medicina, também há médicos a ver. Se o especialista que eu chamei só diz alarvidades, porque não sabe nada de medicina, nem nunca estudou medicina e não tem a mínima noção do que é que está a dizer, eu estou a contribuir para a desinformação. Claro que o médico que está a ouvi-lo diz: este senhor não percebe nada do que está a falar, é uma vergonha que o tenham chamado. Esse médico, digamos, essa pessoa mais informada, fica com uma má ideia do jornalismo que se faz. Ao mesmo tempo, as pessoas que eventualmente são menos informadas podem acreditar, porque é uma fonte que é trazida ao espaço público pelos jornalistas, podem acreditar naquela informação que está a ser transmitida. E, por exemplo, durante este tempo da Covid, foi evidente que houve muita contribuição, quer dizer, houve contribuições extremamente positivas, mas também houve contribuições extremamente negativas. Quando se ouviram especialistas em matemática falar sobre epidemiologia. Para contrariar esse excesso de informação, que fontes é que devem ser consultadas regularmente pelo jornalista e quais são os elementos essenciais na prática desta vertente do jornalismo? Quando os cientistas fazem experiências, põem uma hipótese, fazem uma experiência, dessa experiência há resultados, depois eles discutem os resultados, publicam numa revista científica, os jornalistas não têm essa hipótese. Portanto, se há um cientista que diz A, o jornalista, em princípio, deve ouvi-lo, mas também, se calhar, deve confrontar aquela posição com outros cientistas, dizer o que é que lhe parece, isto é um estudo completamente novo. Em todas as áreas, o jornalista deve tentar confirmar a informação. Não a conseguiu confirmar, não a publica. É simples. Alguma vez teve de fazer uma reflexão pessoal por ter medo de estar a pisar algum limite? Que os jornalistas têm que analisar cada vez. Os jornalistas devem se coibir de perturbar pessoas
em sofrimento, não é? Diz o código deontológico claramente. Várias vezes pensei nisso e várias vezes o não fiz. Ou seja, não estou a perturbar uma pessoa que está em sofrimento por uma razão qualquer. Defendo que o código deontológico é a base do jornalismo. Inclusivamente o código deontológico fala que é a famosa cláusula de consciência, que o jornalista não deve escrever sobre temas que violentem a sua consciência ou que, eventualmente, tenham a ver com conflitos de interesse, não é? Que ele próprio tem, não é? As imagens que acompanham as notícias são um fator importante na violação desses pontos deontológicos de que estava a falar. Como é que o fotojornalismo lida com essas regras? O Óscar Mascarenhas dizia uma frase uma frase essencial e que eu nunca mais me esqueci, que é, perante uma qualquer situação, a pergunta que nos devemos fazer é: fazias isto à tua mãezinha? Vou dar um exemplo. Uma bomba explode no Rossio e a minha mãe morre com essa explosão da bomba. É possível publicar uma foto da minha mãe morta? Sim, em determinadas circunstâncias. Não é uma foto em primeiro plano da minha mãe morta. Estas questões deontológicas devem ser debatidas constantemente. É a única maneira de chegar até um consenso. E o órgão de comunicação social tem que ficar, digamos assim, satisfeito com as próprias decisões que toma. Estas decisões editoriais são decisões às vezes muito difíceis, mas têm que ser tomadas num determinado prazo e têm que ser discutidas. A discussão de subjetividade e objetividade tem sido transversal a várias questões do jornalismo atual. Se o jornalismo de causas é baseado nos valores intrínsecos de um jornalista, serão incompatíveis os papéis de jornalista e cidadão participativo? O jornalista tem as suas próprias opiniões, o jornalista tem as suas próprias crenças, tem os seus próprios gostos, etc. Eu acho que um jornalista que esteja demasiado envolvido num determinado tema não deve escrever sobre ele. Eu acho que a honestidade obriga o jornalista a não escrever sobre temas nos quais está envolvido. Eu acho que a pessoa se deve afastar de potenciais conflitos de interesse. O que acha imprescindível na formação de um futuro jornalista? Eu acho que um futuro jornalista tem que perceber quais são as regras de funcionamento do jornalismo, como é que chega até à verdade, a absoluta importância das fontes para o jornalista e também a perspectiva crítica, que é absolutamente essencial para a profissão de jornalista. O jornalista tem que olhar para a informação que recebe e ter algum distanciamento dessa informação. Não é só porque fulano de tal me diz que eu vou correr a escrever. Qual é o maior desafio que o ensino da comunicação enfrenta? O jornalismo que é feito exclusivamente dentro da redação não põe o jornalista em contacto com as pessoas, com a sociedade, não faz o jornalista deslocar-se aos sítios e ver com os seus próprios olhos aquilo que está a acontecer. Mas pelo menos diminuir este jornalismo de secretária é um dos desafios mais importantes, mas é muito difícil porque as pessoas estão a produzir 24/7. Como é que perspectiva o jornalismo daqui a 10 anos? O jornalismo tradicional dará lugar definitivo ao ciberjornalismo? Eu acho que o jornalismo é um dos pilares da democracia, o jornalismo livre, o jornalismo independente, o jornalismo que escrutina os poderes é um dos pilares da nossa democracia e eu acho que o jornalismo tem que continuar a ser esse pilar. Bom, António, muito obrigada por esta entrevista novamente.